Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É muito bom estarmos aqui e podermos louvar a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 90. Nós esperamos que o Senhor, Ele fale ao nosso coração, assim como Ele tem falado nesta manhã, na nossa escola dominical. Nós temos estudado sobre a oração do Pai Nosso e temos falado sobre cada uma das petições exaustivamente. Já entendemos o que significa santificado seja o teu nome, já entendemos o que significa venha a nós o teu reino, e hoje estudamos sobre seja feita a tua vontade, o terceiro pedido. Domingo que vem nós vamos estudar sobre o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e depois os dois últimos pedidos em relação ao homem, que é perdoa nossas dívidas ou os nossos pecados e livra-nos do mal. E aí nós encerramos a oração do Pai Nosso compreendendo o quão é profunda essas palavras que o Senhor Ele traz como princípios para a vida de seus discípulos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Salmo 90, que tem como título aí que ele é um Salmo de Moisés, ele é uma oração de Moisés, e eu queria justamente compartilhar com vocês algumas verdades que esse Salmo nos traz, especificamente sobre a verdadeira sabedoria para viver a vida que o Senhor nos dá aqui. Na verdade, esse salmo ele vai nos mostrar que tipo de sabedoria é essa, ou qual a sabedoria que nós devemos ter para vivermos a nossa vida, a vida que Deus nos dá aqui, esse tempo que nós temos de vida aqui, vivermos ele sabiamente para a glória de Deus. Vamos ler o Salmo 90, depois você deixa a sua Bíblia aberta nele. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O centro do salmo é esse verso. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém. Deixe sua Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua santa palavra e que teu Espírito Santo fale ao nosso coração com clareza, ó Deus, com simplicidade, e que cada vida que entrou aqui nesta noite seja abençoada, ó Pai, com a tua palavra e saia daqui, ó Pai, refletindo sobre a vida numa perspectiva bíblica,
numa perspectiva que o Senhor quer que nós tenhamos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o mundo ele é muito atraente em tudo que ele tem a nos oferecer. E é comum que nós venhamos a nos perder em relação a perceber qual o verdadeiro sentido da vida pelas ilusões que o mundo traz para nós. Preste bem atenção que quando Satanás ele procurou tentar Jesus Cristo, ele usou justamente como uma das tentações principais aquilo que o mundo tem a oferecer, como por exemplo o poder, as riquezas, e aquilo que o poder e as riquezas podem oferecer a alguém. Ele levou Jesus para um lugar alto e mostrou a Jesus os reinos do mundo e disse: olha, eu te dou tudo isso se prostrado me adorares. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas e até muitos que têm frequentado a igreja e que têm lido a palavra e que têm ouvido a palavra de Deus, têm se deixado levar também pelas ilusões que o mundo nos oferece, têm ficado cegos. Não é à toa que Paulo ele diz lá no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios que o Deus deste século, se referindo a Satanás, o Deus com D minúsculo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo. Há muitos que estão cegos, não estão enxergando qual o verdadeiro sentido da vida, ou como se viver essa vida de modo sábio. Nós estamos lendo um salmo que é considerado um salmo de Moisés, e o texto é interessante, diz: oração de Moisés, homem de Deus. Esse salmo, Moisés, provavelmente, quando se inspirou em fazer essa oração, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, provavelmente na sua mente, não sabemos, mas alguns acham que Moisés ele estava justamente com o texto de Gênesis em sua mão. Claro que a palavra, inicialmente, ela foi passada de um para o outro oralmente. Só depois é que, com o decorrer da revelação, Deus foi proporcionando, é claro, provavelmente através de Moisés, iniciando a escrita da palavra que nós temos como palavra de Deus, a Bíblia Sagrada hoje. Mas o que eu quero dizer a vocês nesta noite é que Moisés, nesse salmo tão curto, com 17 versículos, ele mostra algumas verdades que nos faz refletir sobre como viver a vida de maneira sábia, como Deus quer, na sua perspectiva, que nós vivamos a nossa vida como servos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus. O Salmo 90, irmãos, ele procura e ele vai mostrar a brevidade da vida do homem. Por mais que o homem ele possa viver longos anos, tenha longevidade, no Salmo 90 aqui que nós acabamos de ler, ele mostra claramente que se nós pudéssemos definir ou adjetivar o tempo de vida que nós temos, nós iríamos dizer que o nosso tempo de vida, ele é o quê? Muito curto, ele é breve, ele é insignificante comparado à realidade da eternidade do nosso Deus. Esse salmo também, ele vai nos mostrar a condição em que nós nos encontramos nessa vida. Somos pecadores e estamos debaixo da ira de Deus. Mas esse salmo, ele não termina com essa triste notícia de que nós somos pecadores e estamos debaixo da ira de Deus. O salmo termina mostrando que o Deus que nós temos, o Criador de todas as coisas, ele é um Deus gracioso. Então eu quero chamar vocês para que vocês possam prestar atenção naquilo que Moisés, ele vai nos ensinar nesse salmo. Pelo menos 4 coisas que são fundamentais para nós podermos refletir e pensar na nossa vida da maneira como Deus quer que nós a enxerguemos, para que nós venhamos viver sabiamente, como diz aqui no verso 12, ensina-nos, ou seja, Senhor, nos ensine a viver a nossa vida de maneira sábia,
Nos ensine a viver a nossa vida como Tu queres que nós vivamos. É isso que Moisés quer que nós venhamos aprender ou aprendamos nesta noite, aqui nesse salmo. Uma vida vivida na dependência de Deus é realmente encontrar a verdadeira sabedoria ou o verdadeiro sentido para se viver. Quando nós vivemos fora dessa realidade, ou quando nós vivemos apenas para as coisas do mundo, para os prazeres da vida, nós estamos gastando o nosso tempo e a nossa vida em vão. Veja aí, meus irmãos, versículo 1 e versículo 2. A primeira verdade que Moisés vai nos ensinar está nesses dois versículos. Ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, veja bem, antes que tudo fosse criado, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és quem? Tu és Deus. A primeira coisa que Moisés vai nos ensinar é que o Deus que é criador de todas as coisas, que fez tudo isso que nós enxergamos e provamos, e que entendemos e chamamos de vida e de mundo, esse Deus, antes de criar tudo isso, Ele já existia. A Bíblia, é claro, ela usa uma maneira simples, uma palavra simples, para falar da existência de Deus, da eternidade de Deus. Ela diz que o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, e diz mais, que de eternidade a eternidade Tu és Deus. É uma maneira simples de falar sobre a eternidade de Deus, uma maneira bíblica. Porque se for falar sobre a eternidade de Deus de uma maneira filosófica, fica muito complicado para a gente entender, e jamais iremos entender, porque nós estamos falando da infinidade de Deus, ou seja, da questão de tempo, onde Deus não está dentro desse tempo, que Ele mesmo criou, embora Ele haja e se relacione com os homens, e com a sua criação, no que Ele criou, que nós chamamos de tempo, ou seja, a sucessão de horas, de dias, de semanas, meses e anos. Nós entendemos o tempo como passado, como presente, como futuro. A ideia do tempo de algo que continua, de algo que se move como um movimento. Quando nós olhamos para Deus e vemos o salmista dizendo que Ele já existe de eternidade a eternidade, antes que tudo fosse criado, Ele já existia, Ele é autoexistente, Ele está fora desse tempo. Nós começamos, irmãos, a aprofundar um pouco mais o nosso entendimento acerca dessa característica, ou dessa qualidade, dessa perfeição que Deus tem em relação à questão do tempo. Quando nós falamos da eternidade de Deus, Berkhoff ele vai dizer que a eternidade de Deus é a perfeição de Deus, pela qual Ele é elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade de sua existência num único presente indivisível. O que ele diz aqui é que para Deus não existe passado, para Deus não existe futuro. Deus vive num presente indivisível. Não há nenhuma surpresa para Deus. O que você vai fazer amanhã não vai surpreender Ele em nada, porque para Ele o seu amanhã é hoje. Para Ele o seu ontem é hoje. Para Ele, antes de você existir, já era, ou já é. Para Ele o amanhã e a nossa comunhão que nós teremos com Ele para toda a eternidade, e nós vamos sempre estar limitados à questão temporal, como algo que continua. Para nós temos essa limitação, porque nós não temos esse atributo da infinidade, só Deus tem esse atributo. Nós somos criaturas, e como criaturas nós temos o quê? Um princípio, um começo. E como criaturas nós temos um fim, pelo menos nessa vida. Embora exista um juízo, embora exista uma vida eterna, aí já é algo que nós falaremos depois, por meio de Cristo. Exista também uma morte eterna, como juízo de Deus para aqueles que morrem sem Cristo.
Então, em certo sentido, há uma eternidade para o homem, mas essa eternidade não se compara à eternidade de Deus, porque a eternidade de Deus não é uma soma do tempo. A eternidade de Deus é uma existência que está acima da ideia de tempo. Eu sei que eu estou falando coisas aqui, pode ser que na cabeça de alguns, sim, mas e o que é que isso tem a ver comigo, pastor? O que é que isso tem a ver com o salmista? Tudo, irmãos. O que o salmista quer nos ensinar aqui, quer nos apresentar, é que é na eternidade de Deus que nós encontramos a segurança para a nossa fragilidade. É na eternidade de Deus que nós vamos encontrar a segurança para a nossa realidade temporal, de ter uma vida que é considerada extremamente breve. É isso que o salmista vai dizer, por isso que ele começa o salmo como se estivesse terminando. Moisés, ele começa esse salmo, esse versículo poderia estar no final. O verso 1, leia comigo o verso 1. Primeiro ele começa dando um título a Deus. Ele chama Deus de Senhor. Essa palavra Senhor aqui nesse salmo é um título e não um nome. Então ele começa chamando Deus de Senhor. Ele é o Senhor. E ele diz, tu tens sido o nosso refúgio. Duas coisas ele chama Deus de Senhor e de refúgio. Veja, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O salmo poderia terminar aqui. Não é verdade? Mas você não entenderia o que o salmista está querendo despertar em nós acerca de suas palavras. Então, quando ele chama ele de Senhor e de refúgio, aí ele começa a dizer o que ele quer nos levar a pensar e a entender. No verso 2, quando ele diz, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele chama ele de Senhor, porque a ideia de Senhor é de tentar mostrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor de tudo, tudo está debaixo do seu poder. E Ele é Senhor não somente nesse momento, mas Ele é Senhor de tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e tudo que existe, existe e continua existindo por causa dEle. Por que você acha que a lua não se choca com a terra? Por que você acha que a terra não sai do seu eixo? E tudo se acaba, como aqueles filmes de Hollywood tentam mostrar o fim do mundo, o fim dos tempos. Um grande terremoto destruindo todas as coisas, vindo um cometa, se chocando com a terra. Por que essas coisas não acontecem, irmãos? Porque Deus controla todas as coisas e todas as coisas dependem do seu poder. E não vai acontecer. Porque Ele já determinou como as coisas vão terminar. E o livro de Apocalipse revela muitas verdades acerca do fim, ou acerca da segunda vinda de Jesus, acerca do juízo final, acerca do novo céu, da nova terra, mas não fala de uma destruição, como nesses filmes que apresentam o mundo se acabando, o mundo sendo destruído, a terra sendo destruída, devastada, de uma maneira em que nós, muitas vezes até acreditamos, por não conhecermos a palavra de Deus. O salmista aqui, Moisés, ele diz, tu és Senhor, tu és Senhor. Então, tu és soberano, tudo está diante de ti e depende de ti. É interessante que o salmista, no Salmo 86, se você voltar, que foi o salmo lido pelo presbítero Gilvan, e eu não combinei nada com ele, mas quando ele estava lendo o salmo, eu estava me lembrando que tinha sido um dos textos que eu tinha reservado, que é o Salmo 86, verso 8. Veja o que o salmista diz. Não há entre os deuses semelhante a ti, qual é o título que ele dá aí? Senhor. E nada existe que se compare às tuas obras. No versículo 10 diz, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Agora veja, irmãos, como o versículo 11 do Salmo 86, se eu tivesse combinado com ele, não tinha ficado tão perfeito. Você vai ler o verso 11 do Salmo 86 e você vai voltar para o verso 12 do Salmo 90, que você vai ver que eles são semelhantes. No verso 11 do Salmo 86 diz, ensina-me
Olhe que aqui é Davi, viu? No Salmo 90 é Moisés. Mas aqui é Davi. Davi diz no verso 11 do Salmo 86: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Vá para o Salmo 90 e veja o verso 12. Ensina-nos, Moisés agora, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Davi diz: ensina-me o teu caminho. Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Davi diz no versículo 11: dispõe o coração para só temer o teu nome. Antes do versículo 12 do Salmo 90, que é a segunda pergunta de Moisés, ele diz: e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Então vai fazendo a relação. Parece que aprender a andar, sendo ensinado por Deus, ou a viver essa vida, é começar a temê-lo, é começar a reconhecer quem ele verdadeiramente é. E Moisés diz: ele é o Senhor, ele é o Eterno. Ele não somente é o Eterno e o Senhor, ou o Senhor e o Eterno, mas ele é também, aí vem uma palavra de conforto agora, muito mais clara para quem ainda não entendeu o que Moisés está falando. Ele é o nosso quê? Refúgio. Alguma Bíblia aí traz a palavra habitação? Ou não? A palavra refúgio significa literalmente habitação. Ele é a nossa habitação. Você está entendendo que Moisés está começando a mostrar que o verdadeiro sentido da vida é compreender que existe um Deus que é Senhor de todas as coisas, que é eterno, que é Criador e que Ele pode ser a nossa o quê? Habitação, o lugar da nossa segurança. Então ele começa o Salmo tentando mostrar que o verdadeiro sentido da vida, para se viver essa vida sabiamente, é encontrar lugar ou habitar no Senhor. É justamente morar nele, ter ele como fundamento da vida. Veja que é Moisés que está falando. Wisber, um comentarista, ele vai dizer que Moisés, quando fez essa oração, ele estava vivenciando a sua luta na travessia, depois da travessia do Mar Vermelho, naquela caminhada e jornada que durou 40 anos com aquele povo difícil. Então, alguns comentaristas defendem que o contexto de Moisés é justamente esse. Por isso que ele vai dizer: tu és Senhor, tu és a nossa habitação, e isso era muito claro naquela jornada deles. Por quê? Porque Deus ordenou construir uma tenda, e naquela tenda ficava a presença de Deus de modo muito claro, de modo muito visível, porque durante a noite, em cima da tenda, no lugar chamado Santo dos Santos, ficava uma coluna de fogo, e durante o dia aquela coluna de fogo se transformava numa coluna de nuvem. Então todo mundo enxergava que Deus estava habitando ali, e todo mundo se reunia para estar na presença do Senhor naquele lugar. Então era como se Moisés estivesse dizendo: olha, Ele é Senhor, Ele reina sobre tudo, Ele é eterno, Ele existe além daquilo que é criado, Ele ultrapassa tudo isso, Ele é infinito, em relação ao tempo, em relação ao espaço, Ele é perfeito, plenamente perfeito em todas as coisas. E é incompreensível a nossa mente. Mas Moisés fala de duas coisas que são importantes para nós: de que Ele é soberano e de que Ele é o Senhor. E que nós, aliás, e de que Ele é refúgio. E que nós precisamos encontrar verdadeiramente esse refúgio para a nossa vida. Deuteronômio capítulo 33, Moisés falando, ele vai dizer mais claramente o que ele transmite nesse salmo. Em Deuteronômio 33, 27. Deuteronômio 33, 27. Moisés diz: o Deus eterno, olha, ele vai repetir a questão da eternidade.
O Deus eterno é a tua habitação. Deuteronômio 33, 27. Eu vou repetir. Ele está exortando o povo antes de morrer. E antes dele morrer, ele reúne o povo. E entre as suas palavras, no versículo 27, Moisés vai dizer: o Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará o quê? Seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Veja que ele começa, antes de falar sobre a habitação na terra prometida, ele diz: o teu Deus, que é eterno, é a tua habitação. A razão da nossa vida, irmãos, ela, para nós entendermos o verdadeiro sentido e viver essa vida com sabedoria, segundo o que Moisés está nos ensinando no Salmo 90, é compreender que Deus, Ele é o eterno, soberano e a nossa habitação. A segunda coisa é sobre nós. Está no verso 3 do Salmo 90. Volto para o Salmo 90 e vejo o verso 3. A primeira é que Deus é eterno. Como Deus é eterno, Ele é Senhor de todas as coisas e Ele é a nossa habitação. Ele é o nosso refúgio. A segunda coisa que ele nos ensina no Salmo 90 está no verso 3 até o verso 6. A segunda verdade. Ele diz: tu reduzes o homem ao quê? Ao pó. E dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. A segunda verdade que Moisés nos ensina nesse salmo, veja, a primeira é que Deus é eterno, a segunda é que o homem é temporário, que sua vida aqui é como nada. E nós precisamos parar para pensar nisso. Hoje eu falei isso com os jovens pela manhã. Estivemos aqui logo cedo, alguns jovens puderam vir. A gente teve um momento, um café da manhã, um momento devocional, e eu estava falando, quando nós somos jovens ou adolescentes, claro que cronologicamente nós olhamos para frente e pensamos que temos muitos anos de vida. É ou não é assim? Nós nunca paramos para pensar que vamos morrer e que essa brevidade ou esse tempo de vida pode ser muito curto. Os jovens que estão aqui, os adolescentes, lembrem-se de uma coisa: ninguém garante, quando eu digo ninguém, eu estou me referindo ao homem, não a Deus. Ninguém garante que a sua vida será uma vida longa, no sentido de anos. Se você vai ter 80 ou 90 anos, você não pode garantir isso, seu pai não pode garantir, o governo não pode garantir, o homem mais poderoso do mundo não pode garantir, o dinheiro, o poder, nada pode garantir, a não ser a soberania de Deus. Porque no Salmo 139, ele vai dizer, no verso 16, que antes de nascermos, Ele já tinha estabelecido os nossos dias, todos os nossos dias já tinham sido estabelecidos e contados, determinados por Ele. Então não vai passar nem um dia mais, nem um dia menos. Eu e você vamos partir no dia que Deus determinou. E você sabe qual é esse dia? Não sabe, porque faz parte da vontade decretatória dEle, da vontade soberana dEle. Você não sabe, mas Ele já determinou. Então o que Moisés está tentando nos levar a pensar e a refletir é quem nós somos nessa vida diante dEle. E Moisés vai dizer, olha, nós não somos o quê? Nada. Eu estava dizendo aos jovens, hoje de manhã, que no acidente do avião da Chapecoense, sobreviveram quantos? 5 foi? 5 pessoas? 3? Ou foi 5? Por aí, né? Por que eles sobreviveram? Porque eles eram mais fortes? Porque eles estavam num lugar talvez estratégico que protegeu eles? Não. Porque Deus
não quis, não tinha determinado que fosse o dia deles. Veja, o camarada cai no avião e sobrevive. Todo quebrado, mas sobrevive, se recupera. Pode levar uma topada amanhã e morrer. O camarada sobrevive a uma doença gravíssima. Pode amanhã levar um choque e morrer. Ou ter um AVC e acabou a vida. Meu irmão, ele era formado em educação física e a paixão dele era o halterofilismo. Os irmãos conheceram ele aqui, alguns irmãos. Ele tinha 48 anos quando ele faleceu. Passou a vida malhando, treinando, tomando anabolizante, todo tipo que você imaginar. Ele era um pouco mais alto do que eu. Ele chegou a 105 quilos no auge dele de músculo. 105 quilos de músculo é muita coisa, irmãos. Cara forte, muito forte. Eu cheguei a ver ele muito forte. Anabolizante, muito treino, muita coisa. Era professor, conhecia, tinha estudado fisiologia do esporte, era formado em educação física, tinha pós-graduação, conhecia tudo. Ele estava almoçando, quando ele saiu do restaurante, e deu um passo, ele sentiu que não tinha mais equilíbrio. E essa falta de equilíbrio permaneceu, ele ficou tonto, não conseguia mais andar direito. Quando foi para o médico que fez uma tomografia, estava com 4 tumores no cerebelo. E o resultado, ele morreu com 4 a 5 meses. Quem garante o nosso amanhã, irmãos? Se a nossa vida não estiver firmada no Senhor. Porque nós somos frágeis. Entenda isso, meu irmão. É isso que o salmista está querendo dizer. Você e eu, nós somos frágeis. Você não sabe, você está forte e hoje está com saúde, mas você não sabe o dia de amanhã. Entenda isso, por isso que ele diz, tu reduzes o homem ao pó. Ele está citando Gênesis, capítulo 3, verso 19, quando Deus disse a Adão, por causa do seu pecado, do pó foste formado e ao pó tornarás. Dentro dessa verdade de que o homem é temporário, e de que a sua vida aqui é como nada, Moisés está dizendo que o homem está condenado a voltar ao pó, e é Deus quem ordena isso. Tu reduzes, ou seja, Deus, tu reduzes o homem ao pó. Quando chegar a nossa hora, irmãos, o que é que nós vamos fazer? Nós temos como dizer a Deus, não, eu não quero ir agora e eu não vou. Moisés está dizendo, tu nos reduzes ao pó, tu reduzes o homem ao pó. Por quê? Porque o homem pecou, porque o homem caiu. O homem poderia ter vida, mas por causa da queda do homem, do pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. É claro que a morte em todos os seus aspectos, mas aqui ele fala da morte física, da brevidade da vida, é isso que ele nos quer levar a entender. Segunda coisa que ele diz, está no verso 4. Quando ele diz no verso 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. No verso 4 ele diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Sabe o que é que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está querendo dizer que a nossa vida, que a vida do homem, não está no nosso controle, mas no controle de Deus, pois somente Deus está além do tempo. Quando ele diz, olha, veja o que ele está dizendo, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Ou seja, não significa o quê? Nada. Para ti, para o Senhor que é eterno, 1000 anos não é nada. Pedro vai fazer essa citação em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, quando ele vai falar sobre a questão do propósito de Deus, do plano redentor do Senhor. Mas ele vai dizer que o final diz, e como a vigília da noite. Ou seja, se para ti 1000 anos é como nada, então a nossa vida, o que significa para Deus? E outra coisa, não está no nosso controle, irmãos. É isso que ele vai complementar no versículo 5, quando ele diz tu, veja que ele se refere a Deus, tu os arrastas, ou seja, arrasta quem? O homem. Tu os arrastas na torrente. A nossa vida é como um sono. Você dormiu. Interessante que quando a gente está dormindo, a gente não percebe o quê? O tempo, não é? Já perceberam isso? Quando a gente dorme, quem gosta de dormir é o presbítero Gilvan, né? Para dizer o contrário, né?
Ele sabe contar o tempo. Mas quem dorme, e que dorme bem, dorme, fecha os olhos, quando acorda, para ele, o tempo passou e ele não sentiu. Para nós não é assim? E Moisés está dizendo, olha, a nossa vida é como um sono, que você dorme e se acorda e pronto, acabou. Deus nos arrasta como uma torrente. Quem é que pode se sustentar diante de uma correnteza de um rio? Quem é que pode ficar sólido e firme se uma correnteza vier? Quem é que pode se sustentar? Qual a casa, qual o carro, qual a árvore fica de pé se verdadeiramente vier uma correnteza forte, uma tsunami e sair levando tudo, consumindo tudo que vem na frente? Ele está dizendo que nada se sustenta diante do poder de Deus. E nós não nos sustentamos, não temos a condição de dizer, eu estou seguro comigo mesmo, eu posso, eu faço. Não. Nós não somos nada diante daquele que é o nosso Senhor. E nós precisamos entender isso. Entenda que a primeira verdade é a eternidade de Deus. Que Ele é o Senhor e que Ele é o nosso refúgio. A segunda verdade é que o homem, que nós somos temporários, que a nossa vida aqui é muito breve comparada à eternidade de Deus. Que estamos nessa vida condenados a voltar ao pó. Que não temos controle. Há uma verdadeira insegurança, e é isso que ele vai dizer mais na frente. Em Isaías, eu gostaria, inclusive comparam esse salmo muito a Isaías 40, eu gostaria de que você abrisse comigo, por favor, em Isaías 40, e depois voltasse para o Salmo 90, vou caminhar um pouquinho mais rápido. Isaías 40, estou forçando erradamente minha voz, por isso que eu estou ficando rouco. Por favor, leia comigo. Veja que no versículo 12, a partir do verso 12, Isaías vai falar sobre o quê? A majestade do Senhor. Esse texto é maravilhoso. Verso 12, Isaías 40. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. É uma maneira figurada de falar do poder de Deus. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão do pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta, como a poeira. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Agora ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, deixa eu mudar aqui, mas os que habitam no Senhor, mas os que têm o Senhor como seu refúgio, renovam as suas forças, sobem como asas, como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Entenda, meu irmão e minha irmã, que o salmista Moisés, ele volta para o Salmo 90, ele nos ensina que Deus é eterno, mas que nós somos temporários. A terceira grande verdade desse salmo está no versículo 7 até o versículo 12. Salmo 90, verso 7 diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? A terceira verdade, irmãos, é que o homem não somente é temporário, mas que nessa brevidade de vida que ele tem, da qual ele enfrentará a morte, essa morte que ele enfrenta, ou todas as dificuldades da vida, estão relacionadas ao quê? À ira de Deus. Esse homem não só está condenado a voltar ao pó, a morrer, mas esse homem também está debaixo da ira de Deus. É isso que o salmista vai mostrar aqui no verso 7 ao verso 12. E outra coisa, irmãos, ele é específico. Quando ele fala da ira de Deus, veja no versículo 7, ele vai dizer que a ira de Deus nos consome e nos conturba. Veja que no versículo 7 ele diz: somos consumidos pela tua ira. A palavra consumido aqui, irmãos, significa acabados, literalmente acabados. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Sabe o que é ficar conturbado? É quando Israel vai ficar totalmente conturbada lá em Juízes capítulo 20, verso 41, porque perde uma guerra. A nação fica totalmente perdida. Conturbada é quando você se sente completamente impotente e vê que você é incapaz de mudar aquela situação que está acontecendo com você. Então, o salmista ele diz: olha, nós não somente temos que voltar ao pó, a vida é breve, mas essa vida que nós vivemos aqui, todo homem está debaixo da ira de Deus. E essa ira nos consome, ou seja, essa morte que vem e que nos mata, ou seja, esse fim da vida, o voltar ao pó, essa vida, a brevidade, faz parte, está relacionada, ou seja, a morte e o pecado estão relacionados, ou melhor, a morte e a ira de Deus também estão relacionadas, por causa do nosso pecado. Veja que ele vai dizer aqui que a ira e a morte porque tem pecado. É isso que ele diz no versículo 8. Quando ele diz que a ira de Deus é justa. Porque você pode questionar, porque quando a gente fala de ira, eu não estou falando de raiva. Entenda uma coisa, a ira é o fato de nós sermos merecedores de uma justa punição. Então Deus precisa nos punir por causa da sua santidade, porque nós somos pecadores. Quando eu falo da ira, eu estou falando no sentido de nós estarmos debaixo dessa punição que está para cair sobre nós, porque somos culpados. E somos culpados por causa do pecado que herdamos de Adão e Eva, e somos culpados não somente pelo pecado que herdamos, mas pelo próprio pecado que pecamos. É isso que Moisés vai dizer aqui no versículo 8. Ele diz: a ira de Deus é justa. Por quê? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Perdão, verso 8. Diante de ti puseste as nossas o quê? Iniquidades. E sob a luz do teu rosto está claro diante dele, ele vê claramente os nossos pecados ocultos. O que Moisés está dizendo aqui é que até aqueles pecados que nós escondemos de todo mundo, que só nós sabemos, como pecados de pensamento, isso está escancarado diante dele. Ele conhece. E aí ele traz mais uma vez a brevidade da vida no verso 9 e no verso 10. Quando ele diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira,
Veja, todos os nossos dias se passam na tua ira. E ele continua, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, se haver vigor a 80, nesse caso o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E aí ele vem com uma nova verdade, veja, estamos debaixo da ira de Deus, Deus é eterno, Ele é Senhor e é refúgio. Ele começa o salmo assim, depois ele diz, nós somos humanos, somos temporários, nossa vida é breve, muito breve, não há segurança nenhuma em nós. E aí ele vem com a terceira verdade, estamos debaixo da ira de Deus. Por quê? Por que estamos debaixo da ira de Deus? Porque somos pecadores. Essa ira nos consome, essa ira é justa. E aí ele vem com a verdade no verso 11 e verso 12, dizendo, quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ele diz que essa ira de Deus precisa ser temida. Nós precisamos temer a ira de Deus. Ele diz, quem conhece o poder da tua ira? É uma pergunta. E a tua cólera, segundo o temor que tu é devido. O salmista está dizendo, Moisés está dizendo, quem é que conhece? Nós precisamos temer esse Deus que está irado com o homem por causa do seu pecado. E que é claramente, irmãos, revelado ao homem a ira de Deus pelo fato do homem morrer. E essa ira será revelada plenamente, é lógico, no dia do juízo. Nós vemos já a ira revelada pelo fato da morte ser uma realidade para nós. A nossa própria brevidade já mostra isso. Mas o Salmo não termina dessa forma. É claro que, para nós entendermos melhor isso, a questão da ira, nós precisaríamos ler Efésios, Romanos, Apocalipse, mas eu queria abrir com você apenas Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo 1, deixa marcado aí no Salmo 90, já estou caminhando para o último ponto agora, Salmo 90, aí você deixa marcado, aí você vai para Efésios, lá no Novo Testamento, e aí você, no capítulo 2, verso 1, sei que já é conhecido de cor por muitos irmãos, Efésios 2:1 diz, ele vos deu vida. Ele quem? Deus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja, delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Ele está falando daqueles que já nasceram de novo em Cristo Jesus. E aí ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Veja, vivíamos nos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira, ou seja, merecedores da ira, culpados, esperando apenas o momento em que Deus derramar plenamente a sua ira em nós, e isso só acontece quando nós estivermos diante dele no dia do juízo. É que essa ira vai ser derramada plenamente sobre a vida do homem. E aí você me pergunta, e agora, pastor? Estamos perdidos, né? Porque Moisés, ele começa mostrando que Deus é eterno, mas depois ele mostra que o homem, ele tem uma vida breve e curta, e que ele está debaixo da ira de Deus. E agora? É como se Moisés, ele agora terminasse o Salmo nos mostrando que apesar dessa situação, de nós termos uma vida muito curta, por mais que ela seja longa em termos de anos, e de estarmos debaixo da ira de Deus, esse Deus que está pronto para nos punir, Ele é um Deus em que no momento em que estivermos vivendo essa vida, nós temos a oportunidade de alcançar a sua graça. Ele não termina o Salmo dizendo que Deus está apenas irado com o homem, mas ele termina o Salmo mostrando que Deus é um Deus gracioso, é um Deus bondoso, é um Deus que pode transformar essa realidade em que o homem se encontra, de morte, de ira. Deus pode transformar isso, e essa é a última verdade.
Está no versículo, por favor, Salmo 90, verso 13 até o 17. Deus é gracioso. Deus é eterno. Primeira verdade, verso 1 e 2. O homem é temporário. Verso 3 ao 6. O homem está debaixo da ira. Verso 7 ao 12. Mas em último, Moisés mostra que Deus é gracioso com esse homem temporário e que está debaixo da ira dele. Se não for Deus, nós estaremos perdidos. Por isso que o Salmo começa dizendo que Ele é o nosso refúgio. E é nele, somente nele, que você encontra a graça, o perdão e a vida. Veja que ele vai, no verso 13, dizer: volta-te, Senhor. Observe o clamor do salmista. Volta-te, Senhor. Até quando? É interessante que no 3, ele diz: tu reduz o homem ao pó e dizes: tornai filhos do homem. Ou seja, quem volta é o homem ao pó. Mas no versículo 13, ele clama para Deus voltar. Ou seja, eu sei que eu vou voltar ao pó, mas antes disso, volta-te, Senhor, para mim. E aí ele começa a clamar e diz: tem compaixão dos teus servos. Veja que, quando ele fala da temporalidade do homem, de que o homem tem uma vida breve, ele diz que a nossa vida é como um sono, não é isso? Como uma vigília. Como passar a noite, se acordar de manhã, é a nossa vida. Mas olha o que ele diz no versículo 14. Ele vai dizer que Deus pode fazer com que a nossa manhã seja diferente. Ele diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos o quê? Todos os dias. Então, há uma oração aqui para que Deus inverta o que tem acontecido até então. Se eu sou um homem limitado, não tenho segurança nenhuma em mim mesmo, e estou debaixo da ira de Deus, qual é o caminho, irmãos, para viver a vida de modo sábio? O caminho é encontrar Deus como habitação, Deus como refúgio. E o salmista está fazendo isso agora na prática, quando ele começa a clamar ao Senhor e diz: Senhor, volta-te, tem compaixão, sacia-nos de manhã com a tua bondade, com a tua benignidade, ou seja, tem misericórdia. Olha o versículo 15: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido. Alguns acham que ele está falando aqui do período dos 40 anos, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. É esse contexto. Verso 16: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Irmãos, é claro que o salmista aqui, ele ainda não tinha contemplado, ele não teve essa oportunidade. Moisés, ele não viu que ele não conheceu plenamente o que nós conhecemos. Ele profetizou sobre um profeta que viria, no qual Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai dizer que esse profeta é Cristo. Ele sabia que viria um dentre os homens, que iria salvar o povo de Deus. O Antigo Testamento todo, inclusive Jesus, ele vai dizer que Moisés falou acerca dele. No capítulo 5 de João, ele vai dizer: olha, vocês leem as Escrituras, vocês examinam as Escrituras, elas testificam de mim, elas testificam da vida eterna, mas vocês não entendem isso. Vocês dizem que são filhos e que cumprem a lei de Moisés, mas Moisés falou acerca de mim. Ele está citando justamente Deuteronômio 18. Na verdade, não só Moisés, mas todo o Antigo Testamento aponta para a graça de Deus que vai ser derramada sobre nós de forma abundante na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Antes de habitarmos em Deus, irmãos, Deus habitou no nosso meio, Ele é o Emanuel. Antes de habitarmos nele, Jesus Cristo, o próprio Deus, se fez carne. Para quê? Para receber essa morte que todos nós precisamos receber. Para receber essa ira que deve ser derramada sobre nós. E ele vem, se torna um de nós, morre na cruz, a morte destinada a nós, recebe a culpa sem ter culpa, mas ele assume o nosso lugar e legalmente recebe essa culpa. A ira do Pai, que é destinada a nós, como diz o salmista, cai sobre ele, mas por ele ser santo e não ter pecado, ele sofre em nosso favor como Cordeiro de Deus, inocente, que tira o pecado do mundo, para que agora, por meio dele, tudo seja revertido. Por meio dele,
eu vou morrer, mas essa morte não é mais juízo. Ele diz lá em João, capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Veja, a morte é uma realidade, mas se eu crer em Cristo, que é a oferta graciosa, benigna, maravilhosa que Ele oferece para me resgatar, o próprio Filho, Ele entrega para morrer por mim, Ele dá o seu Filho para que Ele possa entregar a sua vida em meu favor. Veja, Senhor, tem compaixão de mim. O Senhor tem no seu plano Jesus Cristo, Ele se torna homem, Ele habita no nosso meio, para que nós depois possamos plenamente habitar nele por meio da fé. Deus é a nossa segurança por meio de Cristo.